Não há algo que deve envolver tanto a nossa vida quanto a ação missionária da igreja. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, que é o nosso modelo de igreja, nós percebemos isso. Na igreja primitiva, eu digo sempre que cada crente era um missionário. Hoje nós temos instituições que dão curso de formadores de consciência missionária. Olha que absurdo. Eu dizer que sou crente, mas não tenho consciência missionária. Se eu não tenho consciência missionária, será realmente que eu sou cristão? Infelizmente, nós precisamos hoje sim de uma atuação intensa para formar consciência missionária em cristãos, que já deveriam, só de ser cristãos, ter uma consciência missionária. A gente vai analisar que no Novo Testamento, a igreja primitiva já tinha esta consciência e nós precisamos resgatar este princípio para a nossa vida. Onde você chegar, o missionário precisa estar colocando os pés. Onde você colocar os teus pés, a voz de Deus tem que ser ouvida. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Deus já nos enviou e a cada lugar que nós chegarmos, a voz de Deus tem que ser ouvida através da pregação do evangelho. Que isto seja uma verdade na nossa vida. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 4 do dia 22 de outubro de 2023, lição de número 4, do dia 22 de outubro de 2023. O título da nossa lição o título da nossa lição é, tá aí na sua tela, Missões Transculturais no Novo Testamento. Na lição passada nós estudamos sobre um Deus missionário, a missão transcultural de Deus no Antigo Testamento, e agora vamos pensar essa missão transcultural nas páginas do Novo Testamento. É claro que é muito mais evidente esta ação missionária transcultural de Deus no Novo Testamento, é muito mais evidente que no Antigo Testamento. Eu acredito que na aula passada ficou provado, restou provado que Deus é um Deus missionário e transcultural. Agora, vamos ver isso no Novo Testamento que salta aos nossos olhos. O texto áureo está em João capítulo 3, o versículo 16. Isso não é um texto áureo só da nossa lição de número 4, né? É um texto áureo de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verdade prática: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja sucessora desta dessa sublime tarefa, e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Então Jesus Cristo veio, encarnou a sua missão, viveu aqui neste mundo, e nós somos os sucessores desta tarefa. Então é impossível fazer missões sem encarnarmos, sem viver na nossa pele verdadeiramente a missão para a qual nós fomos criados. É importante pensar o seguinte: o Deus que criou a igreja é o Deus que criou a missão. E a missão da igreja foi criada pelo Deus que a criou antes que ela existisse. Então, antes de criar a igreja, Deus criou a missão para a igreja. E a igreja só existe por causa desta missão criada pelo Deus que a fez existir. Então, se não somos envolvidos com esta missão, infelizmente, não estamos incluídos no que é a igreja verdadeira. Palavra-chave da nossa lição: Novo Testamento. Na lição passada, Antigo Testamento. Na lição de hoje, a palavra-chave é Novo Testamento. Leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, e Lucas, capítulo 4, versículos 17 ao 20. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor
E o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes. Lucas capítulo 4. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou porque te procurou, o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. O verso seguinte diz que Jesus fechou o livro, olhou ali para as pessoas e disse: Hoje se cumpriu esta palavra. Ou seja, Isaías 61 estava falando de quem? Do próprio Cristo. Próprio Cristo. Lembrando que, como diz aqui a nossa verdade prática, ele veio ao mundo como filho de Deus, doado por Deus ao mundo para ser um missionário. E eu e você, como igreja, somos os sucessores dessa sublime tarefa. Se nós somos os seus sucessores, nós precisamos passar pelo mesmo caminho que ele passou. Entender que o Espírito do Senhor está sobre nós e que nós também fomos chamados por Deus para pregar este evangelho ao mundo. Vamos à introdução do nosso texto bíblico. E na nossa introdução, o nosso escritor, ele diz que no Novo Testamento, no Novo Testamento, ou o Novo Testamento, é uma obra de caráter missionário, do início ao fim, onde os evangelhos, o livro dos Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário, um verdadeiro trabalho missionário. O Novo Testamento, escrevi isso aqui, ó, como eu sempre falo, para não esquecer. O Novo Testamento é a consumação do plano missionário de Deus. Ou seja, nós estudamos na aula passada, desde o Antigo Testamento já havia um plano missionário. E chegou primeiro a Israel, e Israel deveria revelar esse plano missionário ao mundo. Israel não cumpriu a sua parte no pacto. Então Deus chamou a igreja, que também já estava inserida no plano salvífico. Deus não ia prover um outro plano de salvação se Israel tivesse recebido Cristo como Messias. Israel seria a nação evangelizadora do mundo. Então a igreja agora foi chamada por Deus para dar continuidade a esse projeto. E aqui estamos nós. A igreja primitiva cumpriu a sua parte no plano. A igreja primitiva conseguiu, em 3 décadas aproximadamente, 3 décadas e pouca, alcançar o mundo habitado da sua época, e hoje este é o nosso desafio. Vamos lá, primeiro ponto. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. Primeiro parágrafo, Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque a sua inspiração emana de um Deus missionário. A sua inspiração emana de um Deus missionário. O que é um Deus missionário? É um Deus que tem uma missão, é um Deus que está envolvido por uma missão, é um Deus que nos chamou para uma missão. Então, a minha pergunta aqui é: que missão é essa? Qual é a missão do Deus missionário? É uma pergunta interessante a nós fazermos. "Ah, eu fui chamado para uma missão", ok, mas que missão é essa? Eu entendo esse negócio de missão, porque eu sou militar, e sempre que a gente sai para uma missão no meio militar, a gente sai: "Ó, a missão é essa, essa, essa". A gente sai sabendo qual é a missão, a gente sai sabendo o que fazer para cumprir a missão, quais são os estágios da missão, a gente sai assim, pronto, e ao final a gente tem que voltar e falar com o comandante: "Missão cumprida". Missão cumprida. Agora, que missão é essa? Revelar Deus às pessoas, conduzindo-as ao caminho da regeneração. Esta é uma missão que envolve Gênesis 3:15, quando o Senhor disse que a mulher ia gerar uma serpente, uma serpente, a mulher ia gerar uma semente que ia pisar a cabeça da serpente. E essa semente é Cristo. E nós sabemos muito bem que
Cristo é o ápice, o clímax, a maior revelação de Deus à humanidade. Então, que missão é esta? Que missão é essa, minha gente? Revelar Deus às pessoas, conduzindo-as ao caminho da regeneração. Como que eu revelo Deus às pessoas? Porque Deus está comigo, o Senhor está comigo. Imagine que eu tenho um amigo que você não conhece, você quer conhecer esse amigo. Então eu combino com você, ó, dia tal, vai lá na minha casa e convido esse amigo, vai lá também dia tal e apresento vocês dois. É isso que nós fazemos. E como é simples. A nossa missão é andar com Cristo, estar com Ele, viver com Ele, conhecê-lo, estar com Ele o tempo inteiro. E se Ele está comigo o tempo inteiro, onde eu passar, eu estou apresentando Cristo às pessoas. Você já conhece Jesus? Ah, não, não, mas eu conheço. Vou apresentar Jesus para você. Esta é a nossa missão. Simples assim. Para quem pensava, ah, meu, eu tenho que fazer um curso teológico para que eu entenda essa missão. Não, o curso teológico vai te fazer compreender Deus melhor, sem dúvida. Mas para que você entenda a sua missão, você só precisa conviver com o Cristo missionário que veio encarnado para cumprir a sua missão. Segundo parágrafo do primeiro ponto, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. Pelo fato, nos diz aqui o pastor Wagner, pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus, se Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Ah, então, você pode falar: "O Anderson, você falou que a igreja não é um plano B, mas a igreja foi um novo povo que Deus organizou, o pastor Wagner acabou de falar isso aqui". Ok, a igreja foi um novo povo que Deus organizou para a missão que era para Israel. Qual era a missão de Israel? Evangelizar as nações do mundo. Israel não fez isso. Dentro dessa evangelização das nações do mundo, se Israel tivesse cumprido essa parte no pacto, Israel teria nos discipulado. Nós seríamos discipulados por Israel. Aí, como Israel não cumpriu essa parte no pacto, Deus nos chamou como um novo povo. Mas perceba que não é um novo projeto, é o mesmo projeto. Nós já estávamos incluídos no projeto através de Israel. Como Israel falhou, Deus falou: não, não, então agora vem vocês e, e faz isso aí. Ok? Vem vocês. Por exemplo, Jesus contou a parábola de um pai que chega para um filho e fala com o filho assim: Filho, vai lá e trabalha para mim na minha vinha. Aí o filho mais velho falou: Não, eu vou, deixa comigo que eu resolvo. Aí o pai chegou para o filho mais novo e falou assim: Filho, vai lá e trabalha na vinha. O filho falou: Ah, pai, não vou não, que dificuldade, nossa, tô cansado, que não sei o que, não vou. Aí o pai falou: Ok. O filho mais velho que falou que ia, resolveu não ir. O filho mais novo, que disse que não iria, quando o pai saiu, falou: "Não, puxa vida, meu pai é tão gente boa, tão legal, supre todas as minhas necessidades. Aí eu vou lá". E ele foi. Esse é o retrato de Israel e nós, os gentios. Israel é como o filho mais velho, que até falou: "Não, deixa comigo, ó, estamos juntos, Senhor, o pacto, ok, eu vou desfrutar desse pacto e vou cumprir", mas não cumpriu. Aí nós, o filho mais novo, estávamos assim meio perdidos, a gente resolveu, não, despertou e falou: "Quer saber, eu vou lá". E nós somos esses filhos mais novos, somos um novo povo, mas não um novo plano, ok? Um novo povo, não um novo plano. E aí eu notei aqui que a igreja não é um plano B de Deus. Eu já falei disso em outra aula, mas vou repetir aqui porque eu vou acrescentar. A igreja foi criada na eternidade. Paulo fala isso na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 1, ele fala: "Deus vos elegeu nele, em Cristo, antes ou desde a fundação do mundo". Então a igreja foi criada na eternidade. A igreja foi fundada por Jesus. João Batista, o precursor do caminho de Jesus, dizia no deserto: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus". Jesus fundou, estabeleceu o reino de Deus, e ele estabeleceu a igreja. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16. Então ela foi fundada por Jesus. E a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. O que é inaugurar? É tornar público. Em Atos 2, o mundo inteiro, porque haviam pessoas, todo mundo habitado ali em Jerusalém, o mundo inteiro passou a saber que havia uma instituição diferente na terra.
que era a igreja, tinha recebido um revestimento de poder. E para que era esse revestimento de poder? Para ser testemunhas. Então a igreja não é um plano B de Deus, a igreja foi criada na eternidade. Ó, você professor quiser anotar isso aí, ela foi criada na eternidade, fundada por Jesus e inaugurada no dia de Pentecostes. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A igreja à luz dessa revelação. De qual revelação? A revelação missiológica. À luz dessa revelação bíblica, a de ser missionário nas páginas do Novo Testamento, a igreja de Cristo tem uma tarefa inacabada. Qual é a tarefa inacabada? Anunciar o evangelho a toda criatura. Eu substituo esse termo de tarefa inacabada, eu substituo esse termo por vou escrever em cima do texto aqui, mas vai dar para você enxergar bem aí na sua tela, por estilo de vida. Eu entendo e não estou aqui criticando o pastor Wagner Gabi, quando ele fala tarefa inacabada. É uma nomenclatura que nós utilizamos para falar o seguinte: a igreja tem uma tarefa que ela ainda não acabou. Eu gosto, pedagogicamente, de usar o termo estilo de vida. Por quê? Porque estilo de vida é aquilo que eu assumo, é o estilo de vida que eu assumo viver. Então, eu assumo viver eu resolvo assumir viver este estilo de vida. Qual o estilo de vida? Ser um missionário, o tempo inteiro da minha vida. E eu fiz questão de escrever aqui, para que você quiser anotar aí, ó, a igreja só é igreja quando é envolvida pela missão, que é o seu real propósito. Ou seja, se eu não estou envolvido pela missão da igreja, eu não estou envolvido com a igreja e não sou igreja. A igreja só é igreja por causa do real propósito que a faz existir, que é ser missionário. Agora, se eu nem sei qual é o propósito da igreja, isso quer dizer que eu nem sei ainda que a igreja existe. Então, como é que eu sei que eu sou igreja? Quando eu estou envolvido pelo mesmo propósito que a igreja existe. Aí sim, eu verdadeiramente sou igreja de Jesus. Segundo ponto da nossa lição: missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Primeiro parágrafo, nos evangelhos. De acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar seu povo uma agência missionária. Veja só, é importante a gente entender a visão panorâmica dos blocos de livros da Bíblia. O Antigo Testamento tem 4 grandes blocos de livros, que são o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e livros proféticos. O Novo Testamento também tem 4 grandes blocos de livros, que são os Evangelhos, o livro histórico, que é o livro de Atos, as cartas, que são um compêndio doutrinário, e o Apocalipse, que é a revelação de Deus. Então, qual é a visão panorâmica? Vamos lá, nós temos aqui, ó. Qual é a visão panorâmica dos evangelhos, que são os biográficos? Os evangelhos. E aí, ó, é o que eu anotei aqui e vou ler para que você anote como professor de escola dominical. Os evangelhos fazem uma anunciação da pessoa e da obra de Cristo. É isso que os evangelhos fazem. Anunciam, proclamam a pessoa e a obra de Cristo. Qual é a função missiológica dos evangelhos? Nos ensinar a proceder de igual modo que ele. O que Cristo foi, assim é o que eu devo ser. Assim como Cristo agiu, como ele viveu, o estilo de vida que ele assumiu viver, é o estilo de vida que eu devo viver também. Aí sim eu vou conseguir ser efetivo como igreja. Então, missões nos evangelhos. Os evangelhos proclamam a pessoa e a obra de Cristo, a fim de que aquilo que ele é, eu me torne também. Segundo parágrafo do segundo ponto, nos Atos dos Apóstolos, o que qual é a visão panorâmica? O que é, né, o livro de Atos? Qual é a visão panorâmica de Atos dos Apóstolos? O livro de Atos faz um registro da história, da evolução da história da igreja primitiva. E o pastor Wagner Gabi, ele nos mostra aqui no livro de Atos, ó, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza pelo próprio Espírito Santo. Depois
Outro episódio importante é o de Pedro, quando Deus dá uma revelação a Pedro, não é, Deus dá uma revelação de Pedro, e ele reconheceu que para Deus todos os seres humanos são salvos pelo amor divino, deixando claro que a sua mensagem é dirigida a a todas as pessoas, independente independente de sua nacionalidade. Aquela visão dos animais que Pedro julgava impuros, e Deus mostrou para ele e falou: "Pedro, come esses animais". Ele falou: "Eu não como coisa impura". E Deus falou com ele: "Não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Ó, vai chegar um pessoal na sua casa e já já, enviado de Cornélio, vai com eles, porque eu tenho uma obra para fazer lá". O que nós aprendemos missiologicamente com o livro de Atos? O Espírito Santo é quem dirige a história da igreja. E a história da igreja é uma história de missões. Eu já falei aqui na aula passada sobre, o seminário de história de missões. O Espírito Santo é quem dirige a história da igreja, a história da igreja é uma história de missões. No livro de Atos, o anjo do Senhor falou com Filipe. O anjo do Senhor aparece a Filipe e ele vai. Ou seja, o que motiva a ação da igreja em Atos é o próprio Deus. O livro de Atos pode ser chamado, de acordo com alguns historiadores, e comigo também, porque eu concordo, de não só de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Terceiro parágrafo. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Aí nós temos o apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se apóstolo dos gentios. Eles estavam na igreja de Antioquia e nesse contexto, vamos lá, deixa eu marcar isso aqui que eu já leio. Neste contexto, temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram, que foram as conversões que estavam ocorrendo na igreja gentia. Em princípio, a igreja de Atos era uma igreja judaica e começaram a acontecer conversões no meio dos gentios. Então, eles enviaram Barnabé a Antioquia. Eles se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição, foi enviado depois, Barnabé depois foi enviado pela igreja de Antioquia. Então, Barnabé já foi como missionário de uma igreja judaica para a igreja de Antioquia, que era uma igreja gentia, porque os gentios estavam se convertendo ali. E depois ele foi enviado de Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. A igreja estava orando e o Espírito Santo disse: "Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado", mostrando que toda ação missionária da igreja deve ser precedida de oração, deve ser gerada por oração e deve aguardar a voz do Espírito Santo. Terceiro ponto da nossa lição: a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Primeiro, nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário, e seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Então, este era o objetivo de Paulo. As cartas, na verdade, são um compêndio doutrinário. O que é um compêndio doutrinário? As cartas produzem um ensino do que é o estilo de vida cristã esperado por Deus da sua própria igreja e de cada um de nós como membros desta igreja. Então, Paulo escreve as suas cartas com o objetivo missionário para instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Depois, as epístolas gerais, como eu disse, já que as cartas são um compêndio doutrinário, se você quiser anotar isso aí, ó. As cartas ensinam um modo de vida cristã missionário. Então, as cartas são um, um, um estilo de vida, um compêndio doutrinário que nós aprendemos com a palavra. Então, as cartas ensinam um modo de vida cristã missionário, que promove ensino doutrinário capaz de formar um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, o que é este modo de vida cristã missionário que as cartas nos ensinam? É um ensino doutrinário capaz de formar um verdadeiro discípulo de Jesus. Este é o grande objetivo missionário das cartas
gerais. E aí nós temos o Apocalipse. Olha aí na sua tela, no Apocalipse. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. O Apocalipse é o fechamento de toda a história da humanidade. João escreve Apocalipse à igreja que estava sofrendo perseguições, e João escreve para provar para a igreja o seguinte: olha, suportem a perseguição, porque nós somos igreja do Deus vivo, Cristo vencedor. No Apocalipse, João mostra à igreja o Cristo vencedor, deixando claro o seguinte: se Cristo venceu, a igreja de Cristo também é vencedora. Então, olha o que eu notei aqui, ó, o Apocalipse declara a vitória de Cristo, bem como de todos os que estão envolvidos na missão de Cristo. Então, o Apocalipse está nos ensinando o seguinte: se eu estou envolvido na missão de Cristo e Cristo venceu, isso quer dizer que eu vencerei também. Então, o Apocalipse, ele fala da revelação. Qual é a revelação? De Deus, a vitória de Cristo sobre todas as coisas. Nós temos então aqui uma visão panorâmica do Novo Testamento e uma prova de que Deus, no Novo Testamento, também é um Deus transcultural. O Novo Testamento, como falamos aqui, é do início ao fim missiológico e transcultural. Vamos então a algumas considerações importantes que, como você sabe, nós estamos fazendo durante esse trimestre. Primeira consideração importante: nos evangelhos aprendemos a encarnar a missão e viver através do exemplo de Cristo, do Cristo encarnado. Não há como ser um missionário se a gente não encarnar a missão. O que é encarnar? É viver a missão na nossa própria pele, na nossa própria carne, é não abrir mão da missão. É por isso que eu disse que, para mim, pedagogicamente falando, missão não é só uma tarefa inacabada, é também uma tarefa inacabada, mas missão tem que ser um estilo de vida. Jesus encarnou e viveu plenamente a sua missão, né? 100% homem, 100% Deus. É um termo que se utiliza muito e que pedagogicamente eu não gosto de utilizar, eu gosto de falar: Jesus foi Deus que viveu a humanidade plena. Então, nos evangelhos nós aprendemos com essa declaração de Cristo, com essa proclamação de Cristo que os evangelhos fazem, nós aprendemos a encarnar a missão e viver através do exemplo do Cristo encarnado. Segunda consideração importante, o envolvimento histórico, aí aqui é em Atos, o envolvimento histórico da igreja com a missão deve ser o modo referencial missionário hoje, deve ser o modelo referencial missionário hoje. Então, assim como a igreja primitiva se envolveu com a obra missionária, nós devemos nos envolver. Então, é isso que Atos está nos ensinando. Atos está nos ensinando que o envolvimento histórico da igreja primitiva com missões deve ser o referencial missionário para a igreja hoje. A igreja primitiva estava envolvida com missões. Como eu disse aqui, em pouco mais de 3 décadas, eles alcançaram o mundo habitado da sua época. Irmãos, a igreja parou de evangelizar, nós já tratamos isso aqui nas primeiras aulas. Por que existem povos não alcançados hoje? Porque ao longo da história a igreja parou de evangelizar. Então nós temos que voltar ao modelo da igreja primitiva. Terceira consideração importante que está ligada às cartas, o ensino doutrinário missiológico consuma a ação da igreja de fazer discípulos, conforme ordenado por Jesus. As cartas são um compêndio doutrinário, ou seja, elas nos ensinam, doutrinar é ensinar. E esse ensino doutrinário missiológico consuma a ação da igreja de fazer discípulos conforme ordenado por Jesus. Então, por que que nós devemos estudar as cartas e exaurir, extrair delas este aspecto missiológico? Para que a gente consumir, ou seja, para que a gente consiga realmente a nossa ação missiológica de fazer discípulos. E a quarta consideração importante que está ligada ao Apocalipse, isso aqui eu quero que você ouça isso aqui, porque eu comentei com o Josimar aqui, foi uma frase que Deus trouxe ao meu coração, e eu quero que você escute isso e não esqueça. Em Apocalipse, a obra missionária alcança seu fim
levando a humanidade redimida a conviver com o Pai na eternidade. O que nós aprendemos em Apocalipse? Em Apocalipse, a obra missionária alcança o seu fim, levando a humanidade redimida a conviver com o Pai na eternidade. Este é o propósito da obra missionária: levar a humanidade redimida a conviver com o Pai na eternidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós alcancemos este propósito para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.